aqui é a Gil, a gente vai começar mais um Broscast e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Paty. Oi, Paty, tudo bem? Oi, tudo bem, gata? E aí, como que você tá? Tá tudo certo? Muito busy? Muito busy. Essa semana, na verdade, não trabalhei tanto, porque daqui a pouquinho eu tô saindo da Austrália, então já começaram a encontrar o meu replacement, uma pessoa para trabalhar no meu lugar, então eu recebi uma folguinha essa semana antes da correria de viagem, mas é isso aí. Ai, que irado. E quanto tempo você tá aqui na Austrália? A Austrália é uma história de idas e vindas. A primeira vez que eu cheguei aqui na Austrália foi em fevereiro de 2019. Depois eu saí, depois eu voltei em junho, fiquei mais um tempinho, depois eu saí de novo. E eu cheguei aqui logo um pouquinho antes do coronavírus. Cheguei no início de fevereiro de 2020. Caramba, então chegou ali, né? Cheguei ali, cheguei ali só pra visitar. Só pra visitar a minha cunhada. Ela teve uma cirurgia nas costas, porque ela sofreu um acidente de carro aqui em Sydney. Tá. E nisso eu e meu namorado, a gente ia cuidar dela. E a cirurgia dela foi uma semana antes do coronavírus. A gente ia embora 2 semanas depois da cirurgia dela. E foi quando o mundo inteiro parou. Que jamais vou esquecer, foi 24 de março. Foi quando as fronteiras da Austrália fecharam, o mundo parou e a gente cancelou todos os nossos planos. E decidimos ficar aqui. E mal sabia eu que essa foi a melhor decisão que eu já tinha tomado na vida. Porque a Austrália realmente levou o coronavírus muito a sério aqui, né, comparado com outras pessoas. Eu nem sei explicar como é que foi a minha experiência com o coronavírus em comparação às pessoas que estão no Brasil, por exemplo. A nossa experiência foi muito diferente. Com certeza, muito. A gente nem sofreu tanto, se você for parar pra ver. Não, a gente ficou 1 mês e meio de lockdown. Depois do Natal, a gente nem ficou. Foi lá o pessoal das Northern Beaches que ficaram. Exatamente. No máximo, a gente só podia ter 5 convidados no Natal, mas tá tudo certo. Mas foi isso, né? Sim. Mas vamos começar lá do começo, claro. Tá? Pra quem não sabe, a Paty, ela faz trabalho voluntário. E ela saiu de casa com 18 anos. Eu fiquei em choque quando eu vi. Eu falei, meu Deus do céu, que novinha. O que deu na sua cabeça? Ou sempre foi uma coisa que você quis, assim? Porque eu comecei a estudar inglês muito nova no Brasil, eu sempre quis poder praticar esse idioma, né? Mas meu inglês era bem, assim, bem limitado. Bem aquele inglês de cursinho, assim, super travado e tal. E eu queria muito estudar relações internacionais. Esse era o meu sonho de ensino médio, assim, todo mundo fazendo cursinho para entrar em medicina, direito na faculdade pública. E eu falei, eu já sabia que eu queria. De todas essas pessoas da minha turma, ninguém ia dizer que eu era a única que não ia fazer faculdade. A minha vida dos meus últimos 3 anos no ensino médio era eu falando pra mim mesma, eu vou estudar relações internacionais, e era na SPN. Que engraçado. Era isso. E só que essa faculdade, ela é uma faculdade que ela vem ela foi fundada por investidores. E é uma faculdade levada muito a sério, inclusive. E algumas cadeiras dessa faculdade são em inglês. Sim. E eu falei assim, meu Deus, agora eu não falo inglês. O que eu vou fazer? Não sei. Daí Aí foi aí que eu tive a ideia de fazer um intercâmbio, mas a minha família não tinha condições de pagar esse intercâmbio. Né? Meu pai é garçom e minha mãe é nutricionista de industrial. Ela trabalha em fábricas, gerenciando restaurante dentro das fábricas de petróleo. Mas um salário médio, assim, sabe? Sim. Nada muito... nossa vida sempre foi aquela vida de que a gente conseguia pagar as contas e o que sobrava, assim, dava o luxo de ir no cinema ou comprar uma roupinha. Nada luxuoso. Minha família também nunca viajou, nunca viajamos juntos, nunca tive isso. Então, eu decidi que para mim fazer um intercâmbio e praticar e aprender inglês para essa faculdade, eu tinha que fazer por conta. Então, quando eu completei 16 anos e a gente pode legalmente fazer o... Como é que é o nome? Não é menor aprendiz que a gente chama, estágio por ensino médio, né? Então, quando eu cheguei porque eu não tive a oportunidade de fazer estágio por ensino médio, quando eu tinha 16, eu comecei a procurar loucamente emprego, assim, eu estava aceitando qualquer coisa. Restaurante, recepção. Foram, tipo assim, 2 meses procurando e aceitando qualquer entrevista, até que eu passei em uma, que era bem pertinho da minha casa, inclusive, foi maravilhoso. Eu era recepcionista de uma estética. Era um spa, assim, que vendia massagens, tratamentos estéticos e tudo mais. E ali eu comecei e eu ganhava, jamais esqueço, ganhava R$850 por mês. Com tudo incluso. Trabalhava 6 horas por dia, de segunda a sexta. E
No dia que eu comecei meu trabalho, assinei meu contrato, foi o dia que eu fui numa agência de intercâmbio pra No começar. mesmo dia? No mesmo dia. Nossa. No mesmo dia. Eu já tava dando uma olhada em umas agências de intercâmbio, então já tinha mais ou menos onde que eu ia, quanto que ia ser. E foi exatamente isso, sabe? Eu fechei um pacote e parcelei 13 vezes no cartão. No cartão não, nem tinha cartão, era boleto, porque eu não tinha cartão de crédito. Então foi no boleto e o valor da parcela do intercâmbio era, se não me engano, era mais do que eu ganhava. Foram parcelas de, se não me engano, 890 ou 900 reais. Então, eu ainda tinha que correr e eu fazia tudo pra ganhar dinheiro extra. Passava com os cachorros do meu prédio, daí eu gastava todo o dinheiro que eu ganhava, eu guardava. Era pra pagar a parcela do intercâmbio. Tudo ia pra essa parcela do intercâmbio. Eu até lembro até o dia, era o dia 15 de todo mês, eu tinha que pagar essa parcela que foi pagada. Foi com muito suor, muito suor. E eu demorei 1 ano e meio, mais ou menos, pra pagar. Depois, no final, ainda faltou porque... Quando você vai com uma agência, sempre tem, às vezes, uns gastos extras e eles vão adicionando. Precisa da taxa disso, da taxa do não sei o quê, do não sei o que lá. E você fala... Exato. Então, no final, ainda demorou um pouco mais pra mim, porque eu tinha que ir com esse intercâmbio quitado, senão eles não iam liberar a escola, alguma coisa assim. E foi aí que começou. Foi basicamente assim. Aí eu cheguei no Canadá, fui pro Canadá, consegui pagar 2 meses com acomodação e toda a alimentação inclusa. E lá você ficou em casa de família? Fiquei em casa de família. Fiquei em casa de família, foi, assim, abrir os meus olhos, né, pra esse mundo que era muito fechado dentro da minha cabeça. E, pra resumir a história, lá eu conheci o meu ex-namorado, que era francês-canadense, e ele estava vindo pra Austrália. Nossa, entendi. Eu cheguei lá bem quebrada, né, não tinha dinheiro pra nada, então conheci ele, assim, foi num bar que eu tava com os meus amigos, depois de alguns meses, eu fui pra ficar 2 meses, depois eu consegui estender a minha estadia lá, né? Você tava em que cidade lá? Eu tava em Toronto. Em Toronto, tá. Então, eu consegui estender um pouco a minha estadia, daí depois desse tempo eu conheci ele, e daí a gente acabou ficando junto, o relacionamento foi levando a sério, e a gente resolveu que a gente ia se mudar junto. E eu falei, beleza. Então, depois de 1 mês da gente ter se mudado junto, ele me olha e fala assim, eu recebi uma oportunidade de emprego na Austrália, eu vou ir. Aí eu falei, putz. Tá, legal. Putz, nem me perguntou a minha opinião sobre, vai, já tá decidido. Sim. E essa época era bem a época eu lembro, já esqueci, era finalzinho de novembro. Então eu pensei, putz, já faz um tempo que eu não vou pra casa e tal, tá morrendo de saudade de família, né? Primeira vez que a gente vai no intercâmbio. Sim, nossa. é aquela coisa. Aquela coisa que... Mas, ó, vou falar, eu já tô 9 anos aqui na Austrália e eu sou uma pessoa que eu preciso, assim, sabe? Se eu fico mais de 2 anos sem ir pro Brasil, é um negócio que não dá. Não, eu era muito nova, então, tipo assim, eu fui forçada a amadurecer na época, né? Tipo, filha única também, né? Vamos adicionar isso, filha única. Mas você concorda que você já era muito madura pra sua idade? Eu quero isso, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer... Com certeza, mas assim, eu nunca tinha lavado a minha roupa. Ah, tá. Eu nunca tinha praticamente cozinhado, assim, sabe? Fazer um miojo era assim, aonde eu chegava, sabe? Mais que isso, porque eu morava com a minha avó. Então, meus pais se separaram, acabei morando com a minha avó, então a minha avó me tratava assim, sabe? Vó, né? Vó, bem vó. Então, quando eu fui pro Canadá, eu percebi que eu tinha que fazer as coisas sozinha. Eu falei, meu Deus. Como que lava uma roupa? Nossa, a minha... E eu falava assim, mas não tem o mesmo cheiro, parece que não tá limpa. Então, foi um amadurecimento na marra. Então, eu queria muito voltar pra casa depois que ele falou... Porque, a princípio, ele vinha pra Austrália por 3 meses. Eu falei, 3 meses, a gente faz um relacionamento à distância. Sim, dá. Ser de boa. Voltei pro Brasil, foi lindo. Passei Ano Novo, Natal com a minha família. Foi muito bom ver o pessoal. E já tava com a minha passagem de volta pro Canadá comprada. Quando veio, eu recebo... E a gente... com relacionamento à distância. E vocês se falando. Nos falando diariamente, tudo certo. Umas 2, 3 semanas antes do meu voo pro Canadá, a gente tem uma conversa séria, só assim, eles gostaram muito de mim, querem estender meu contrato. Você quer vir pra Austrália? E ele tava morando aonde aqui? Nossa, pega essa, ele tava morando em Alice Springs. Nossa, então literalmente você veio pra Austrália, né? Pra quem não sabe, Alice Springs fica bem no centro australiano. É o que eles chamam de Red Center. É onde fica o deserto, o outback deles aqui. E é no meio, literalmente, de nada. A definição do meio de nada é Alice Springs. A cidade mais próxima, grande, que é Darwin, fica 12 horas norte. Qual é a população de lá, você sabe, mais ou menos? 20 mil habitantes, mais ou menos. É muito pequeno. Mas é tipo 20 mil habitantes espalhados num raio gigante. Então, tipo assim, na cidade que eu tava, acho que era 5, 6, se isso...
ali onde no centrinho de Alice. E a outra cidade grande é Adelaide e fica 12 horas. É muito engraçado. É muito longe. Alice é tão no meio que fica 12 horas de Darwin e 12 horas de Adelaide. É no meio do meio mesmo. Caraca. 12 horas de carro, né? Se você for pegar o Greyhound Bus, é 21 horas. Eu quero muito um dia pra lá. Deve Você ser tem demais. que ir. Deve ser demais. É incrível. Olha, eu reclamei do lugar no início, mas assim, foi o lugar que mudou a minha vida. E foi lá que tudo começou. Meu Instagram Falam começou que tem lá. uma mística diferente lá, né? Eu nunca vi um céu tão lindo na minha vida. E olha que eu viajei pela Ásia, viajei para uns lugares. O céu do meio da Austrália, ali do Red Center, é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Eu vou voltar lá antes de eu dar tchauzinho pra Austrália, porque foi lá que eu cheguei aqui na Austrália como um baby, né? Sim. Então, eu preciso ir pra lá. É uma sensação, assim... eu sinto que aquele lugar agora é tipo uma casa, sabe? Uma casa pra mim. Porque é realmente um lugar bem de comunidade. É um lugar onde eu aprendi muito sobre a história da Austrália, sobre os aborígenes, né? E eles aceitam bastante os imigrantes lá? Como que é? Lá é uma cidade com muito australiano, né? Tem, sim, imigrantes, bastante da América do Sul, argentinos, tem bastante argentinos lá. Jamais iria imaginar. Não tem brasileiro, só pra dizer que não tem, um dia eu escutei um português, depois de meses lá, eu falei, meu Deus, tem brasileiro aqui. E daí eu descobri que tem uma comunidade de 5 brasileiros lá. Não sei se eles ainda estão lá. Mas tem. Brasileiro tem em todo lugar, mas tem. E foi eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Fazia tanto tempo que eu não falava português naquela época. Mas eles me aceitaram muito bem, os australianos. Eu acho os australianos um povo muito receptivo. Sim. Assim, muito receptivo. Ainda mais nesses lugares de comunidade. Eu senti que Alice... Eu nunca tinha experimentado morar numa cidade pequena, né? Pra quem não sabe, eu sou de Porto Alegre. Considerado uma cidade grande. Então, pra mim, morar naquela experiência de literalmente... Era 2 avenidas principais e tinha tudo nessas 2 avenidas. Os 2 bares que tinha na cidade, os 2 supermercados. Você saía na rua e as pessoas te conheciam, te cumprimentavam, sabe? Foi uma experiência muito boa mesmo. E eu fiquei lá em Alice por 3 meses, porque naquela época eu vim com visto de turista. E quando eu estava voltando agora para quando eu estava no Brasil, quando eu decidi vir para a Austrália, eu falei assim, tipo, tô quebrada de grana, eu vou ter que comprar um voo para a Austrália, porque comprar um voo para a Austrália também não é assim. Não é assim? E eu comprei de última hora, era o verão, que é uma temporada mais muito cara. É a temporada mais cara, então só num voo por exemplo, eu comprei um voo para Melbourne. Esse voo de Melbourne me custou na época R$2.400, porque foi, tipo, num período de 2 semanas. Falou isso, eu apliquei pro meu visto. Eu apliquei pro meu visto de turista, que a gente se aplica online, e ele chegou muito rápido. É muito rápido. Geralmente, você aplicou na mesma hora, Na mesma hora eu recebi. Então, eu pensei assim, eu só vou comprar meu voo quando meu passagem chegar. Aí, minha passagem chegou no dia que eu apliquei. Aí, eu já comprei a passagem pra 2 semanas e era isso. Tchau, Brasil. Quebrada, quase sem dinheiro, porque eu já tava 3 meses lá no Brasil. Meus dólares já estavam acabando. Daí, o que aconteceu? Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu lembrei do voluntário. E foi o primeiro voluntário de hostel que eu fiz. Foi na Austrália, apliquei do Brasil. Né? A Austrália não tem um programa legalizado de trabalhos voluntários. Isso que eu queria como perguntar alguns pra países. você. O único que tem, assim, realmente legalizado com um passo a passo e um visto específico atualmente é a Inglaterra. Alguns países estão começando a ser mais adeptos a esse tipo de intercâmbio. No Canadá você fez? No Canadá eu ia fazer, mas aí depois meus planos mudaram. Sim. E é por isso que esse voluntário sempre ficou na minha cabeça. Eu falei, não, se qualquer coisa que acontecer, eu faço. Eu faço esse voluntário. De voluntário de hostel, né? No Canadá, eu cheguei a fazer uma coisa parecida com o voluntário, mas era mais uma ajuda de co-living, que eles chamam. Mas também não deixa de ser um tipo de voluntário. Mas chegando aqui na Austrália, eu apliquei pra fazer esse voluntário nesse hostel. E eu fui aceita. Tipo, na primeira... Eu tava muito nervosa, porque eu já tinha minhas passagens compradas pra essa cidade. E como... É só porque pra galera que tá no Brasil, querendo vir, ou que tá aqui mesmo, como que funciona pra você aplicar esse voluntário? Claro. Existem várias formas de você conseguir um trabalho voluntário. A mais fácil de todas, se você não tem uma experiência, é através das plataformas de voluntário. E elas... Existem 3 principais, né? E a Austrália tem uma bem específica, que se chama australiabackpackers.com. Tem várias comunidades e trabalhos que publicam algumas vagas lá. E o trabalho voluntário, ele funciona da forma de você troca suas habilidades que você tem ou o seu tempo em algo em troca. Ou seja, o que aquele hostel estava me oferecendo? Eles queriam 2 horas
do meu dia, 5 vezes na semana, em troca de acomodação, lavanderia e café da manhã. Então, essa era a troca que eles gostariam. Porque eu tava tão quebrada, eu não tinha como pagar o aluguel, mesmo que lá seja mais barato, né? Sim. Você sabe que o aluguel aqui da Austrália é pago semanal. É uma facada no rim. Então, eu não tinha... É bem caro. Eu não tinha nenhuma escolha, né? Foi tipo assim, se eu for pra ficar com ele, tem que ser isso. Porque ele também, meu namorado, eu poderia estar morando com o meu namorado. Só que ele acabou sendo transferido. Na época que eu tava vindo pra cá, porque tudo deu errado. Quando na época que eu vim tudo pra deu cá, certo. Deu certo, Deu desculpa. certo. Na época parecia que tinha nada errado, mas deu certo. Ele foi transferido pra onde o The Rock é, sabe o Uluru? A rocha? Sim, sim. Então ele saiu de Alice pra trabalhar no Nossa, resort. o que ele trabalhava? Ele trabalhava com gerência de hotéis. Ah, tá. Só que ele fazia uma parte específica. Ele ia no hotel, consertava o problema desse hotel e daí ele mudava para outro hotel. Só que essa promoção dele não deu nenhuma notice. Ninguém falou nada que ele ia ser promovido. Para ele, o contrato dele era ali em Alice e ele ia ficar em Alice. E daí, claro que isso não deu certo. Aí mandaram ele pra Uluru 1 semana antes de eu chegar. Quanto tempo é de Alice pra Uluru? De ônibus é 5 horas. 5 horas de ônibus, mais ou menos. Mas só tem um ônibus. E é uma vez no dia só. Sério? É bem precário. Caraca. Enfim, daí o que aconteceu foi que eu apliquei pra esse voluntário, fui aceita na mesma semana que eu apliquei, eles me adoraram, a gente fez uma videochamada pra gente se conhecer melhor. Depois disso, eu cheguei lá nesse hostel e daí, tipo, foi outra explosão, assim. Meu Deus, eu cheguei aqui na Austrália, eu jamais esqueço, no avião, eu olhando aquele mar vermelho, assim, sabe? Tipo, aquele deserto árido. E eu devia estar muito quente, era porque você chegou no verão. Era o verão. Menina, eu cheguei aqui, tava 43 graus no meu primeiro dia. Eu lembro E o aeroporto é tão pequeno que você desce na pista. Não é aquelas plataformas, sabe? Você desce já na pista do avião. Eu lembro de descer e, assim, ver aquele bafão, assim, na minha cara, que tava tão quente. E eu, meu Deus. Aonde eu vim parar? No avião tinha umas, tipo, 15 pessoas, porque não é um voo comum, né? Tipo, não é um ponto super mais turístico. Mas naquela época não tava tanto assim, sabe? O pessoal tava muito indo pra East Coast, tava indo pras praias. Sim. Porque era o alto do verão, não é todo mundo que vai no deserto. Alice e Uluru é um ponto turístico do inverno. Muita gente vai pra lá no inverno. Então, eu lembro do meu voo ter umas 10 pessoas, era um aviãozinho bem pequenininho da Qantas. E eu lembro chegando e falando assim, meu Deus, que eu vim parar aqui? Cheguei num lugar que só tinha australiano, então eu lembro do cara falando comigo, né, quando eu cheguei, eu pensei, onde é que você vai? Aquele sotaque bem australiano, carregado. O cara com o mullet, com o bigode, sabe? E eu falei, meu Deus. Parece coisa de filme, né? Nossa, eu jamais esqueci. Eu segurando aqui a minha mochilinha e tal. E daí eu cheguei nesse hostel e aí foi outra explosão, porque eu conheci pessoas do mundo inteiro. Tinha franceses nesse hostel, tinha europeus. Tinha pessoal da Espanha, de Portugal. Foi a única portuguesa que eu vi aqui na Austrália, foi lá. E os donos desse hostel, eles eram alemães. E foi, assim, uma vibe incrível. Tava todo mundo... Demais. Foi tipo assim, outra cabeça minha. E eles também estavam todos com o mesmo programa que vocês de voluntário? Naquela época, alguns eram os voluntários, alguns eram os hóspedes, né? Porque querendo ou não, né? Aquela região é uma região que muitos mochileiros, né? Muitos estudantes também passam. Mesmo que não era o pico. Tinha bastante gente dirigindo pelo Red Center, então... era um hostel meio que busy, assim, tinha bastante movimento. Era um hostel pequeno, tinha mais ou menos uns 23, 25 quartos. Mas, assim, pelo menos por dia a gente tinha uns 5 a 10 check-ins. Então, era um entra e sai de uma galera muito divertida, sabe? E foi a melhor experiência da minha vida. Foi a melhor vontade que eu fiz na minha vida até hoje. É difícil encontrar algum que vai ser melhor que esse. Talvez porque tenha sido o primeiro, né? E eu fiquei responsável, quando eu cheguei lá, pela parte da lavanderia. Ou seja... todo dia de manhã, né, de segunda a sexta, eu acordava 8 horas da manhã, aí tinha a menina que fazia housekeeping, né, que fazia a parte de limpeza dos quartos, e daí eu encontrava com ela me dava uma basket, como é que é a palavra agora em português? Uma bacia.
Ela me dava uma bacia com os lençóis e eu tinha que lavar, colocar na máquina, lavar, e depois eu botava pra secar e depois dobrava. Tipo, era isso, sabe? Então, eu trabalhava aí 1 hora de manhã e depois eu acabava ali por volta de umas 6, 5 horas da tarde, voltava pra... Desculpa. Mas... Eu voltava pra dobrar os lençóis. E era isso que eu fazia, 2 E aí, horas nesse por meio dia. tempo, o que você fazia? Bom, nesse meio tempo, eu acabei explorando bastante aquela região de Alice. Acabei conhecendo bastante gente. Comecei a estudar online também. Comecei a fazer uns cursos online. E nessa época também, eu acabei descobrindo que lá em Alice, eles têm muita ajuda para esses backpackers, sabe? Para esse pessoal que tá mochilando. Tanto que no meu hostel tinha uma senhora que ela ia lá quase toda semana e ela colocava uns anúncios, sabe? De um trabalho bem casual, assim, nos posters. E daí, ela comecei a passear com um cachorro pra ganhar uns $. Comecei a cuidar, tipo assim, ela falou assim, vem aqui pra minha casa, eu tenho uma filha pequena, se você puder me ajudar e tal, nos meus horários livres. E foi assim, eu fui ganhando uns $, sabe? Foi assim, foi essa minha primeira vez na Austrália. Que demais, que legal essa experiência. Eu quero muito conhecer ela. Foi incrível, eu recomendo pra qualquer pessoa. E foi muito estranho, porque o primeiro lugar que eu vi na Austrália foi direto pra lá. E depois, quando eu voltei a vir pra Sydney, eu falei, nossa, parece outro país. Parece outro país. É muito diferente. Tanto o estilo de vida, as pessoas, o custo, sabe? Porque lá a gente tem contato direto com os aborígenes. Tipo, contato diariamente. E como que eles são, assim? Não os que ficam na Darling Harbour, né? Assim, eles são muito interessantes, assim. É muito incrível você ver e tá lá e observar. Basicamente, onde Alice fica localizado é em volta dos centros das comunidades de aborígene. Aqui na Austrália você tem algumas comunidades que são onde o governo provê tudo que eles têm, então, tipo, comida, água, acomodação, né? Só que esses centros, eles têm regras, né? E uma das regras é que não é permitido álcool, não é permitido fumar, enfim. E alguns aborígenes, eles não se adaptam a essas regras, né? Então, Alice tem até uma reputação ruim aqui na Austrália, porque a gente acaba pegando, a gente como se morasse lá, né? Mas ali em Alice fica... Os aborígenes que vão pra Alice são aqueles que são expulsos da comunidade. E, assim, você... Estando lá e vendo isso, né? A minha bicicleta, inclusive, foi roubada 2 vezes. Eu trabalhava... em algumas lojas você via alguns furtos e tal. Nunca vi ninguém furtar nada aqui na Austrália, mas eu vi lá. Mas eu não gosto quando falam, Alice é violenta. Sabe? Não é bem assim. Tem uma história por trás disso. Tem uma história... Tem um porquê que eles se comportam desse jeito. Lógico. Sabe? Então... Estando lá e observando eles, eu fiz também amigos lá, porque eles vão pras praças e eles às vezes sentam, sabe? E daí eles começam a desenhar, fazer aquelas artes dele ali no ar livre. E daí eles também fazem um workshop de graça que você pode se juntar, sabe? Eu acho que eles procuram constantemente por aceitação. E em Alice, o pessoal, por estar tão acostumado a conviver com eles, né? Porque também eles vão juntos na escola, os australianos e os aborígenes vão juntos na escola, né? Crescem com eles, são parte do grupo de amigos. Como eu falei pra você, é outra Austrália. É outra Austrália, de verdade, sabe? Eu tinha uma menina que a gente saía juntas, às vezes, aí ela era descendente de aborígene, e ela me contou muito sobre a história deles, e eu acho extremamente interessante. Eu acho que até que não se fala tanto. Não. Sabe? Não. Então, pra mim, ter isso como primeira experiência de Austrália foi fundamental. Pra mim, tanto amar o país. E eu acho incrível. Todo mundo deveria ir pra Alice Springs. Todo mundo deveria conhecer aquela região espiritual deles. Porque a rocha, né? Falam que é uma mística muito do feminino lá, né? Que é muito forte. É muito forte. É muito bonito. Eu também tive a oportunidade... Morando lá, eu tive a oportunidade de estar lá no The Aboriginal Day. Então, é um festival muito grande que acontece em Alice. São 10 dias, onde eles só contam as histórias deles. Quando que é esse festival? Ano passado foi... Ano passado não, em 2019 foi ali por volta de maio. Acho que já passou esse ano, porque só acontece lá. Mas agora eles mudaram as datas de várias coisas. Inclusive aqui em Sydney eles mudaram aquele Festival das Luzes. Vivid. Você viu, né? Que geralmente no início do ano, agora botaram pra agosto. Então eu não sei quando é que vai ser esse festival. Mas se você tiver a oportunidade de ir, vale muito a pena. Eles ensinam muito através da música, de textos. Eles fazem apresentações incríveis. E é tudo gratuito também. Caraca. Bom, aí depois, vamos tentar resumir. Aí você ficou na Austrália por um período total de... Foi naquela época, foi um período total... Foram 3 meses, né? Daí eu saí da Austrália, fui pra Bali.
aí eu voltei pra Austrália e daí eu fiquei 1 mês e pouquinho, assim, o relacionamento não deu certo. O relacionamento à distância não deu certo, depois ele quis continuar aqui e eu falei, olha, tá na hora de eu seguir minha frente, porque parecia que minha vida tinha parado por causa dele. E eu falei, não é bem assim, agora eu tenho que fazer o que eu quero fazer. Então eu fui mochilar na Ásia. Eu fui na Ásia através do trabalho voluntário. Também. E aí, você já saiu daqui com o trabalho voluntário já organizado ou não? Você eu sabia que eu ia fazer trabalho voluntário, mas como foi uma coisa bem impulsiva da minha parte, eu falei, eu vou sair agora. Foi tipo assim... Só um PS, assim. Claro. E a sua mãe e seu pai? Tipo assim, mãe, eu tô na Austrália. Ah, então, agora eu vou pra Ásia. Mãe, agora... Acho que os meus pais até perderam as contas dos países que eu fui. Porque depois que eu saí de casa, eu parei de pedir permissão, né? Então eu só informo. E às vezes eles acabavam... E naquela época eu não tinha Instagram. Que eu compartilho agora tudo pelo meu Instagram, eles conseguem te acompanhar mais. Mas antes naquela época eu não tinha Instagram. Era uma coisa assim, Na minha época não tinha Google Maps quando eu cheguei. Nossa... Não tinha Instagram, só tinha o Facebook e olha lá. Que legal. Nossa, eu fico imaginando como é que seria viajar sem o Google Maps. Enfim, a mãe falou assim, acho que o pai às vezes não supera muito o fato de eu não ter feito uma faculdade. Não é que eu nunca vou fazer, mas assim, eu acho que... Você ainda é nova. Eu acho que eu tenho algumas prioridades antes, sabe? O pai não aceitou muito que eu não voltei pra fazer a faculdade de Relações Internacionais. A mãe fala assim, você tá feliz? Tô. Você consegue se bancar? Consigo. Então tá tudo certo. Segue a vida, tá tudo certo. Eu estando feliz, né? E tendo dinheiro pra me sustentar e não passar nenhuma necessidade, a minha mãe tá feliz também, sabe? Minha mãe me deu o maior suporte que eu precisava. Eu acho que, mesmo se eu não tivesse suporte dos meus pais, eu faria. Mas ter o suporte, principalmente da minha mãe, foi fundamental. Ela acredita muito em mim. E é isso que me mantém também, né? E ela deve ter muito orgulho de você, né? Sim, ela tem. Ela é tudo pra mim, né? Eu e minha mãe, nós somos muito apegadas. Temos essa relação de mãe e amiga, sabe? Minha mãe acabou tendo com mais idade, que naquela época era padrão, né? Hoje em dia é super normal você engravidar com 30, 35. Mas há 21 anos atrás não é. Nora, super. Sim, então, tipo, a minha mãe me teve com 36. Então, a minha mãe, por ser mais velha, eu tive essa experiência de ter uma mãe mais velha que foi muito mais amiga e conselheira do que uma mãe que manda e demanda, sabe? Sim, então, sim, meu relacionamento com a mãe... Nós somos super grudadas. Sinto muito saudade dela, inclusive. Mas, enfim, então, meus pais, assim, eu falava, pai, olha só, tô indo pra cá, tô indo pra lá, né? Sempre avisava. Eventualmente, um dia antes do meu voo. Você me falava, tô indo pra lá, tô indo pra lá. Filha, chegou bem. Aí meu pai uma vez me mandou assim, eu achei que tu tava na Malásia, mas tu tá na Tailândia? Tô confuso. E aí, qual foi o primeiro país que você foi pra fazer o voluntário? Singapura, fui assim, eu comprei o voo pra Singapura, sendo bem sério, porque era mais barato pra sair da Austrália. Então, fui pra Singapura e falei, e agora? Cheguei lá em Singapura, fiquei encantada, um dos meus países favoritos. E eu falei, muito louco como as coisas acontecem na minha vida. Daí eu tava tirando uma foto num ponto turístico e uma pessoa pediu pra mim tirar a foto dela. Mas não, tira a sua, você tira a minha, né? Vamos trocar. Daí foi assim que eu conheci o Ali, que é um filipino, e a gente viajou junto a Singapura inteira. E ele era muito legal, daí eu fiz amizade com ele. Daí ele tava indo pra Malásia e eu falei, vou com você pra Malásia. Daí a gente foi junto pra Malásia, e daí nesse caminho eu já tava pensando já aplicar pra um trabalho voluntário, né? Aí eu apliquei pra um trabalho voluntário em uma ilha. Mesmo esquema website. Mesmo esquema na plataforma de voluntário. Consegui, eles me aprovaram na hora, eles estavam precisando muito de gente, porque era a alta temporada lá. E foi assim que eu fiz o meu primeiro voluntário numa ilha. Foi meu primeiro voluntário no Sudeste Asiático. E nesse voluntário eu era assistente de snorkeling. Eles me deram treinamento, me deram tudo. Eu morava num resort, morava com pessoal... Difícil. Eu morava num resort e a gente recebia muitos turistas chineses. E as pessoas da Singapura. E eles precisavam de uma pessoa que tinha um nível de inglês bom. E naquela época, nesse resort, ninguém tinha um inglês assim sólido, né? Suficiente pra ser guia. E foi assim que eu fui guia do Snorkeling Group. E eu recebi treinamento e tudo mais, e foi maravilhoso. Foi quase um mês que eu fiquei lá. Caramba. Em troca de acomodação, e todas as refeições estavam inclusas. Eu não gastei R$1 naquela ilha. Tipo, R$1 naquela ilha. E aí, quantas horas por dia você trabalhava Eu lá, trabalhava mais ou menos umas 4 horas por dia. Tinha 2 dias de folga durante a semana. Era mais focado no final de semana, mas... Pensa, eu tava numa ilha. Então, tipo, mesmo quando eu não tava voluntariando, eu tava com o pessoal que eu voluntariava. Era uma ilha não relativamente pequena.
Era uma ilha de mais ou menos, acho que, né, era uma ilha relativamente grande, na verdade, em comparação à Malásia. Tinha mais ou menos, acho que não tinha 1.000 pessoas na ilha, mais ou menos. Mas era uma ilha grande pra Malásia. Tá. Depois eu falei, quer saber, eu vou começar a viajar só fazendo isso, então, porque eu não tô gastando nada, tô me divertindo, tô aprendendo tanta coisa nova, tô conhecendo gente do mundo inteiro. Apliquei pro meu próximo. Daí apliquei em uma ilha privada. Na Malásia você tem ilhas públicas e ilhas privadas. Ilhas privadas você tem que pagar uma taxa pra entrar. E essa ilha era uma ilha do filho do rei da Malásia. De um dos reis da Malásia. Porque a Malásia tem vários reis. E daí eu apliquei, eu falei, nossa, não vamos chamar. Isso aí não vamos chamar. É muito porque falam o número de pessoas que estão aplicando, né? Ah, tá. Então você tem uma noção. E a temporada, eu falei, vamos aplicar, né, que me pegaram. Me pegaram e esse era um voluntário pago. Então, e aí sim, esse foi o voluntário que foi o que mudou minha vida, basicamente. Não foi o melhor, mas foi o que mudou minha vida. Era uma ilha de 50 pessoas. Nossa. Era uma ilha que tinha só 2 resorts, senão as pessoas só iam pra essa ilha pra ficar nos resorts, mas ela ficava numa localização onde a água era tipo assim, das Maldivas, sabe? Era uma cor cristalina e tinha algumas atividades e tinha uns bancos de corais incríveis para se observar. E tinha também, era uma observação de tubarões também. Então as pessoas iam pra lá, pra essa ilha por conta disso. E esse foi o melhor, assim, de crescimento pessoal, porque foi o mais difícil também. Foi como eu falei, uma ilha com 50 pessoas, eu era a única voluntária. Eu era a única pessoa que não era da Malásia. A comunicação era bem limitada. Porque provavelmente lá não é todo mundo que fala inglês. Não é o inglês, eles falavam inglês, mas era um inglês bem limitado com hóspedes. Mas fora isso, não muito. E o que me movia era os hóspedes, porque eles eram de toda parte do mundo e foi muito legal. E nesse eu trabalhava principalmente na parte do restaurante, porque era um resort all inclusive. Então, eu basicamente ia na mesa, ia nos quartos, a gente tinha um menu todo dia diferente, e perguntava o que os hóspedes queriam comer. E depois eu voltava pro restaurante, eu fazia o setup das mesas, ou seja, o hóspede tal vai sentar nessa mesa, e eu preparava eu que levava a comida. Então, era esse meu trabalho, que nem parecia trabalho, era uma diversão incrível. E foi nessa ilha que eu tive o maior crescimento pessoal, porque eu não conseguia me comunicar, o sinal de internet era muito ruim, não conseguia ligar pra minha mãe, o fuso horário tava ruim, enfim. E esse período, você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 mês e meio. 1 mês e meio. 1 mês e meio, super isolada. Eu nunca fiquei tão isolada na minha vida. Eu não comprei, sabe, eu gastei $22 em 1 mês e meio porque eu comprei um livro. E eu tava lendo esse livro. E O livro era bom? Era muito bom, pelo menos isso. Era um livro online, porque eu jamais ia chegar lá na ilha. E era muito engraçado que tudo que a gente queria comprar, a gente tinha que pedir pra uma pessoa ir lá pra ilha principal pra pegar. Era assim, Nossa, sabe? que loucura. E a ilha também, ela plantava muitas coisas. Então, a gente comia o que colhia. E foi aí que eu comecei meu Instagram. Porque eu não tinha como me comunicar com os meus pais, porque por algum motivo, quando era de manhã no Brasil, o sinal de internet caía e eu não conseguia me comunicar com os meus pais. O meu Instagram começou com o intuito de não só ajudar pessoas a terem esses mesmos tipos de experiência que eu tenho, que eu acho incrível, sabe? Poxa, eu tava voluntariando numa ilha do filho do rei da Malásia e eu tava ganhando dinheiro ainda. Não são muitos voluntários que são pagos, mas esse foi. Eu ganhei R$1.500 na época, por 1 mês e meio. Com tudo incluso, e eu comecei meu Instagram para compartilhar com a minha família que eu tava tudo bem e para ajudar pessoas a terem as mesmas oportunidades que eu tinha, porque quando eu tava no Brasil eu jamais sabia disso, sabe? Poxa, eu mesmo nunca soube dessas ilhas na Malásia. Eu lá pagando aquelas minhas parcelas doídas. Se eu soubesse se eu soubesse que tinha uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio um pouco mais em conta, mais acessível, né? Sim. Porque querendo ou não sair de casa mais cedo, mais tarde, sabe? Mudou muito a minha vida, né? Me formou, quem eu sou hoje é por conta das experiências que eu tive, saindo de casa cedo, forçando essa maturidade, sabe? E eu acho que e foi um tapa na minha cara, né? Mas eu acho que você também, não sei, né? Pelo que você tá me falando, você sempre foi muito aberta, né? As oportunidades ali, né? Sim. E eu acho que aí o universo só retribui. O que é muito bom. E eu acho que, assim, tem pessoas que elas têm essa vontade, têm esse desejo, mas elas não têm uma oportunidade. Sim. E eu poder
informar e criar essa oportunidade pra pessoa, é isso que me move. Uhum. Então, por isso que eu quis criar o Instagram, por isso que eu comecei a compartilhar mais sobre as minhas experiências de voluntariado. E é isso que eu quero continuar fazendo, sabe? Uhum. Agora eu dei uma pausa, porque o mundo resolveu dar uma pausa, mas eu ainda compartilho, sim, a minha vida aqui na Austrália. Eu vou continuar compartilhando no próximo lugar que eu for, né? Uhum. É uma coisa que eu tenho muito gosto por fazer. E eu faço com gosto mesmo, como você faz o seu podcast. Sim, exatamente, exatamente. E aí, você ficou essa temporada na Ásia. E o que te fez... Porque então, você deve ter conhecido o seu namorado lá pra voltar. Ele é australiano? Não, meu namorado é inglês. Ele é inglês, tá. Ele é de Londres. É isso, eu tava voluntariando, saí desse voluntariado da Malásia, na ilha de Rawa. Depois eu fui fazer um voluntariado na Tailândia. Fiz 3 voluntariados na Tailândia. E um desses voluntariados na ilha de Koh Phangan, que depois eu me apaixonei por morar em ilha. Na ilha de Koh Phangan, eu fiz o check-in do meu atual namorado. Eu tava trabalhando no hostel, eu tava na recepção. E eu fiz o check-in dele, eu olhei pra ele e falei, meu Deus, você é muito lindo. Foi tipo, sabe, eu olhei pro passaporte dele, eu olhei pra ele e assim, parei. Sabe quando você para, assim? Eu até fiquei nervosa, eu fiz lá o check-in dele toda atrapalhada. Depois ele entrou pro quarto, depois mais tarde daquele dia ele veio pra recepção e me perguntou assim, você já foi pra Malásia? Eu falei, morei lá por 3 meses. Aí a gente falou assim, então, eu tô indo. Você tem alguma dica pra me dar? Nossa, daí a conversa foi assim por horas. Foi assim que tudo começou. Então, e hoje em dia nós ainda estamos juntos. Que engraçado. E aí, que você falou que acho que então é a irmã dele que tava aqui, e aí por isso que você voltou pra Austrália. Ele tava mochilando, então ele tinha planos, né? E ele continuou com a viagem dele, eu continuei com os planos que eu já tinha também. Eu já tinha outros voluntários marcados nessa época. E daí eu negava o relacionamento a todo custo, porque eu já acabei de sair de sabe? Tipo, não quero. Sim. Mas eu gostava muito dele, negócio, né? Gosto muito dele. E quando ele saiu da Ásia e veio pra Austrália, a gente teve uma conversa meio que séria, assim, pelo telefone, e eu tava sentindo muita saudade dele. E ele falou, por que você não vem pra cá, né? Mesma pergunta que o outro fez. Por que você não vem pra cá, né? Eu falei, tá bom, né? Já fui uma vez. Já fui uma vez, fui numa segunda. Não tô fazendo nada mesmo. Eu pensei, nunca fui pra Sydney. Interessante. Aí eu vim pra cá, pela 3ª vez dessa vez. E aqui você mora onde? No início eu morei em Clovelly Valley, depois eu morei em Coogee, depois eu morei em Chinatown e agora, atualmente, eu moro em Woolloomooloo. Tá. Perto de Darlinghurst. Tá. Qual o hostel que você tá trabalhando? Agora eu tô voluntariando no Elephant Backpacker. Tá. E aí, quando você já veio com o voluntariado pronto, tipo, organizado ou não? Você chegou aqui... Não, porque eu achei que eu ia ficar, tipo, 1 mês e daí eu falei, eu já tô voluntariando bastante, agora eu vou dar uma pausinha, né, nesses voluntários. Então, aí eu fui pra casa da irmã dele, porque a gente ia cuidar dela, então nós íamos ficar por lá. E depois disso, depois que o coronavírus bateu, né, o Jay, meu namorado, tinha o Working Holiday Visa na época, então ele tava trabalhando. E eu falei, e agora? O que sobra pra mim, né? Então, naquela época, não sei se você vai se lembrar, mas pros vistos, meu visto estava expirando já, porque eu entrei aqui como turista. Sim. E eu tinha os 3 meses, e daí já estava expirando. E daí não sei se você lembra do visto de Covid que eles disponibilizaram? Sim. Pra algumas áreas. Então, apliquei pro visto de Covid. E foi isso. Daí eu comecei a... E esse visto, ele autorizava a trabalhar? Ele autorizava a trabalhar em um lugar só. Só que esse lugar depois acabou não me dispensando. E daí eu falei, quer saber? Tipo, eu vou tentar trabalhar em outros lugares. E depois até consegui trabalhar, eventualmente. E eu consegui juntar um dinheiro ali, mas ele era a principal pessoa que estava trabalhando. Eu não estava trabalhando muito na época. Eu estava focando bastante no meu Instagram. Eu estava focando em outras coisas da minha vida. E nisso a gente foi ficando. E daí meu visto expirou. Daí o que aconteceu? Eu tive que ficar pro visto de estudante, claro. O famoso VET aqui da Austrália. Famoso. Me pegou, caí na rede do VET, não tive escolha. Você tá fazendo do quê? Business? Marketing? Human Resources. Tá. Então, eu acabei fazendo o Human Resources, daí comecei, fui mesmo. Aí comecei a trabalhar pra caramba. E daí,
Aí a gente tinha sempre planos de sair da Austrália assim que as coisas melhorassem, mas, né, quem diria, né, que essa pandemia ia durar pelo tempo que durou, né, não estava nos planos. Então, por conta disso, depois que a gente saiu da casa da irmã dele, a gente até alugou um lugar pra gente. Depois a pandemia aconteceu, aí a gente não, aí eu acabei perdendo o meu emprego porque por conta daquele visto. Sim. Depois voltamos pra casa da irmã dele, porque daí eu já tava meio quebrada. Daí depois trabalhamos mais um pouquinho e daí a gente juntou dinheiro, nos mudamos pra Chinatown. E depois de Chinatown a gente falou assim, ai, mas vamos pra Inglaterra, né? Tipo, tá na hora já tava dando uma acalmada, assim. Aí foi antes da segunda onda. Daí a segunda onda veio e falou assim, não, chega, não vamos mais ficar pagando aluguel, vamos tentar uma alternativa. Sim. Daí o que veio na minha cabeça de novo? O voluntário. Falei, não, então tá, vamos voluntário. E naquela época também, chegando aqui em Sydney, logo depois da pandemia, eu não consegui fazer muitos amigos, porque, né, tudo ficou no lockdown, tudo fechado, não conhecia ninguém. E eu lembrei que os meus primeiros amigos que eu fiz na Austrália foi em um hostel. E eu falei, Jay, e nós dois, né, mochilando, a gente é muito, muito good vibes, assim, muito de boa, não precisa de luxo pra viver. Falei assim, vamos voltar pro hostel? Vamos. Daí eu contatei esse hostel, daí não foi por plataforma, foi um contato mesmo. Contatei o hostel, estavam precisando de voluntário urgente na época, daí eu fui voluntariar. O Jay não tava voluntariando na época ainda, porque ele tava trabalhando full time no que ele tava fazendo. Então ele não tinha muitos horários livres pra ter disponibilidade, então o Jay tava pagando aluguel, eu não estava. E o mais legal é que nesse hostel, né, naquela época que a gente chegou, todos os quartos só podiam hospedar legalmente pessoas se estivessem com 50% de ocupação. Ou seja, um quarto para 4 pessoas, né, um 4-bedroom, só poderia ser 50%. Ou então, seja, só 2 pessoas. Eu e ele. Então, fechou. Então, a gente tinha o nosso quarto privado, né? Esse hostel é gigante, tem tipo 4 andares, são vários quartos. Nunca tinha ficado num hostel tão grande na minha vida. E a comunidade lá é muito legal. A gente conheceu vários europeus, várias pessoas da América do Sul. Era o que a gente precisava. A gente estava se sentindo bem down, bem triste com essa segunda onda, porque também de novo tinha estragado os nossos planos. Então, chegando lá e sendo abraçado, sabe, por pessoas, foi maravilhoso. Era o que a gente precisava. E hoje em dia, eu ainda voluntario lá até hoje. Vou voluntariar até você ir embora. Até eu ir embora. Sim, hoje em dia já fazem 7 meses, acredito. Mais ou menos por aí que eu e ele, a gente mora juntos lá. Tá, e como que tá o processo pra vocês voltarem? Vocês têm uma ideia? A Inglaterra tem voo pra lá? Como que tá? Tá saindo voo, né? Vários voos sendo cancelados, inclusive. Inclusive, compramos um voo, foi cancelado, já recebemos em reembolso. Não marcamos o nosso próximo voo ainda, porque a gente resolveu que, sabe, vamos comprar quando tiver mais próximo, porque a gente tá vendo esses preços faz meses, eles não mudam. Então, assim, pra quê, né? Pra que se estressar e ficar pensando, vai ser cansado? Vamos comprar mais quando tiver mais próximo da data. Ainda os voos estão saindo daqui, só que a Emirates não tá fazendo, a Qantas também não tá fazendo o que fazia antes. Então, airlines, são companhias aéreas limitadas. Tá. E tá bem caro. E quando vocês chegam lá na Inglaterra, vocês têm que fazer a quarentena? Na Inglaterra, você tem uma lista de países que tem luz verde pra entrar. A Austrália, com certeza. A Austrália, com certeza, está nessa lista. Então, a gente não precisa fazer quarentena. A gente tem que fazer teste de 72 horas. A gente tem que preencher um monte de formulário. Temos que fazer teste quando chegar lá. Temos que fazer um teste. Tem que mandar 2 testes ainda. A gente chega na casa dos pais dele. De lá, a gente tem que mandar um teste depois de 5 dias e um teste depois de 10 dias. Esse que é o controle da Inglaterra. Mas dá pra ir estando na Austrália, graças a Deus. E aí, como que tá também funcionando essa coisa do voluntariado? Porque agora as barreiras estão tudo fechado, mas você já consegue aplicar para o que você quer? As vagas, comparado a antes, né, eu percebi muito isso, né? As vagas, elas estão sendo bem específicas e elas falam assim, ó, só aplique se você estiver já aqui no país. Ou só aplique se você estiver vindo daqui a uma semana. Porque antes do voluntariado, o ideal seria aplicar... O ideal do ideal seria aplicar 2 meses, 1 mês com antecedência. Que era o que quando eu descobri que eu queria viajar nesse ritmo, era o que eu estava fazendo. Mas hoje em dia, eles não estão nem aceitando a aplicação se for com tanta antecedência. Porque, literalmente, o que a gente aprendeu nesse ano de 2020 e 2021 é que tudo pode mudar no estalar de dedos, né? Sim, não tem como ficar planejando muita mas coisa. Mas tem vagas menos do que tinha antes, com certeza. Até porque as pessoas estão com receio também, né? O que faz todo sentido. Mas existem vagas, sim.
de voluntário na Europa, porque o voluntariado em si, a história do voluntariado surgiu na Europa, então é um país, né, que tem muitas vagas, assim, praticamente 50 a 60% das vagas de voluntários que existem no mundo são concentradas na Europa. Caramba! Então, é uma coisa que os europeus fazem muito. Os brasileiros estão começando a fazer cada vez mais agora, descobrindo essa modalidade, mas os europeus, tanto que, assim, as pessoas que eu conheci, né, nos hostels que eu estava voluntariando, já estavam fazendo isso há anos, essa já era, tipo assim, a 15ª vez que a pessoa estava voluntariando, né? Entendi. E aí, por exemplo, eu estou aqui em Sydney, não estou muito bem de grana, estou procurando trabalho, tá aquela coisa, quero fazer um voluntariado. Eu consigo aplicar aqui pra Sydney? Você acha que a demanda tá grande? Como que tá? A demanda tá bem menor do que antigamente. Eu conheci uma menina que tá fazendo voluntariado aqui e ela me informou que, assim, não é todo lugar que tá aceitando. Tá. Mas, assim, o voluntariado de Sydney é diferente dos voluntariados que tem pelo resto da Austrália. Em Sydney é praticamente exclusivamente vagas relacionadas a hostel, né? Porque o voluntário não é só hostel, não é só resort. Mesmo que essas foram as oportunidades que eu tive, você também pode aplicar para fazendas, você também pode aplicar para cuidar de crianças, você também pode aplicar para trabalhar em ONGs, sabe? Em escolas. E é uma variedade de oportunidades que você pode... Mas eu percebi que aqui em Sydney é bem limitado a cuidado de crianças e a hostel. Então, praticamente, eu até cheguei a cogitar sair desse hostel que eu sou agora para ir para um outro hostel, só para mudar os ares mesmo. Sim. E o dia a gente procurou, foi mais ou menos uns 2 meses atrás. Ainda tem, sim, procurando, porque não tem muitos viajantes chegando aqui, então dá. Só que tenha em mente que também, em Sydney, os hostels, eles praticamente pedem um part-time. Então, a maioria dos hostels agora que tem, as vagas são bem... Eu chamo de vagas perigo, assim, né? São vagas que eles querem meio que, assim, sinceramente, dar uma exploradinha em você. Então, são vagas que eu já evitaria. Esse hostel eu descobri que ele não é bem assim, ele é bem flexível de acordo com as suas horas, ele se adapta às suas horas, né? Tá. Enquanto que alguns hostels maiores, um grande aqui de Sydney é o Wake Up Hostel. Esse Wake Up Hostel, ele faz você trabalhar, ele pede, né, demanda que você trabalhe 20 horas em troca de acomodação, e são 20 horas uns horários bem estranhos, que é difícil de você conciliar com o seu trabalho. Outro trabalho. Né? Mas dá sim, com certeza. Existem várias oportunidades também para você cuidar de criança por 3 horas ao dia, né? Você mora com essa família e em troca ela te dá acomodação, um quarto privado, comida, né? Definitivamente, se hoje em dia eu tivesse com pouquíssima grana e precisando de ajuda, eu iria para um voluntariado, sem dúvida alguma, porque eu já percebi que isso também me ajuda muito a me reerguer, assim, sabe? Financeiramente. Sim. Me dá um up, Sim. Me ajuda. E se engana também muita gente que acha que voluntário é só acomodação de graça. E isso não dá pra ver por esse lado. É também, de uma certa forma, um trabalho. Tem que ter um comprometimento. Você tem que ser uma boa voluntária, sabe? Você tem que abrir a sua cabeça também. É definitivamente um tipo de intercâmbio que não é pra todo mundo. E eu já entendi isso, né? Mas, assim, é válido você experimentar pra saber se você gosta ou não. Vou aproveitar que você tá aqui com a gente hoje. E você já morou no Canadá. E agora tá na Austrália. Sim. E eu acho que a maioria dos brasileiros, quando pensa em intercâmbio, é os dois. Canadá ou Austrália. Canadá ou Austrália. Inclusive eu também. E que a maioria, né, não sei, que eu conheci, que mora na Austrália, optou aqui por causa da temperatura, do calor e tal. E aí, o que você acha dos prós e contras? Eu sempre recebo essa pergunta. Quando eu falo que eu já morei nos dois, né? Então, eu acredito que os dois países são ótimos para imigrantes. Os prós e contras, de fato, vêm... As principais diferenças, com certeza, é o clima. Sem dúvida alguma, é o clima, né? Eu acho que aqui eu brinco com os meus amigos que são gaúchos, que como a temperatura de Sydney é igualzinha do sul. No inverno é a mesma coisa, no verão é a mesma coisa. Mas E no Canadá, eu sinto que as estações são bem marcantes, no sentido assim, o verão, ele é quente, não dura muito. O verão, ele é quente, a primavera, ela é muito florida, o outono, você acompanha toda aquela transição das folhas, e o inverno vem a neve. E aqui na Austrália, eu sinto que é bem parecido com o Brasil, né? Aquele um país mais tropical. Você acha? Que engraçado, porque eu acho que aqui você consegue ver certinho as estações.
Eu acho. Você tem que eu ir sou pra de São... Canadá. Então eu tenho que ir pro Canadá. Aqui você consegue ver, mas você não consegue ver tanto. No Canadá é muito marcante. É muito marcante mesmo. Então, definitivamente, o clima, o salário, né, também. O salário, no final das contas, eu posso dizer, se equivale, porque aqui você ganha mais, mas você gasta mais, e lá você ganha o salário mínimo de Toronto, naquela época que eu tava lá, era de $11 a hora, $9, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente, não quero falar besteira. Mas o aluguel também é bem mais barato, você paga mensalmente lá. Sim. Então, para isso se equivale a decisão de qual país ir, onde ficar, é por uma questão bem pessoal. E em relação ao trabalho? Porque aqui você pode trabalhar 20 horas por semana. Lá você também pode trabalhar e estudar? O tipo de intercâmbio do Canadá é um pouco diferente, né? Aqui você tem sim essa oportunidade de um intercâmbio mais longo de estudo e trabalho, né? E você pode fazer um VET e você ganha suas horas. Lá no Canadá não é bem assim. Você não pode estudar inglês e por mais de 6 meses e ter direito a trabalho, né? Entendi. O tipo de intercâmbio de trabalho lá do Canadá, eles funcionam como, tipo assim, é tipo como se fosse um técnico. É como se fosse um VET, mas é um pouco mais específico, assim. É um pré-faculdade que eles chamam, pre-college que eles chamam. Entendi. Quando você faz esse pre-college, ele pode ser de 1 ano, 2 anos, você tem direito, sim, a trabalho. Você pode trabalhar 20 horas também, né? Seus períodos de férias, você pode trabalhar por período integral. Nessa parte é bem parecida. Uma das diferenças principais é que aqui, se você... me corrija se eu estiver errada. Tá bom. Quando você vem com o seu parceiro, você aplica por um visto de estudo e trabalho com o seu parceiro ele tem direito a 20 horas ou 40 horas? 20 horas. Só se você fizer, por exemplo, se ele estiver fazendo master ou faculdade, aí eu poderia trabalhar as 40 horas. Mas se for inglês ou esses VETs, não, são 20 horas. Lá no Canadá, eu lembrei, não é pre-college. O nome que é public ou private college, que eles chamam. Se você faz um college no Canadá e você aplica com seu parceiro, independente da duração, o seu parceiro pode trabalhar as 40 horas. Essa é uma diferença que muita gente também opta pro Canadá por conta desse lado, né? Por trabalhar período integral independente do curso, o que ajuda muito no final do mês. Sim. E em questão de imigrantes, assim, são imigrantes diferentes, né? Lá no Canadá você tem muitos mexicanos, você tem muita gente da América do Sul também. Você tem bastante americanos também que moram lá em Toronto. Aqui você tem aquela parte mais asiática, Sim. né? Mas 2 países muito bem acolhida, né? Em relação do transporte público, eu acho bem parecido, assim. O Canadá tá mais atrás. Principalmente Toronto está mais atrás, né? As linhas de metrô de Toronto tem, 5, são pequenas aqui. Você consegue sair daqui para Byron Bay de trem. O Canadá está um pouco para trás em questão a isso. Mas, como eu falei, a decisão de cada país é muito pessoal. Porque se for colocar na balança, os 2 países são ótimos. Os 2 recebem imigrantes muito bem. São países com ótimas oportunidades de trabalho, bons salários mínimos. Ai, que legal, que legal. E todo mundo que vem aqui, eu faço uma pergunta. Vamos lá. Óbvio que você já passou um monte de dicas pra gente, mas se você pudesse dar uma dica, ou pra galera que tá no Brasil, ou a galera que tá aqui, qual que seria? Pra galera que tá aqui, a dica que eu dou pros meus amigos brasileiros aqui, né? A maioria das pessoas que estão aqui, que são brasileiros, que estão atualmente cursando VET, ou aqui por algum visto temporário, elas têm, sim, intenção de migrar. A minha dica para os brasileiros que estão aqui em Sydney e na Austrália em si e querem migrar para a Austrália, procurem um plano. Não fique atualmente no seu trabalho de sobrevivência, porque vai 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos e passa muito rápido. E quando você traça o seu plano, na verdade, você vai ter que ir para uma regional e você vai ter que recomeçar do zero de novo. Sim. Então, mesmo que você tenha aquele gostinho de migrar, mas você não tem certeza, procure alguém que saiba, que vai te auxiliar. Nem que você nem trace esse plano, mas você tem uma ideia só para ver se você está indo no caminho certo ou não. Sim. Essa é a minha dica para os brasileiros que estão aqui. E os brasileiros estão lá no Brasil, que têm vontade de explorar esse mundo afora, e querem vir para cá, para o Canadá, para a Europa. A minha dica é planeje. Planeje também. Planejamento é tudo, né? Mesmo que a minha vida não foi tão planejada e foi tudo muito correria, foi mais difícil. Eu escolhi o caminho mais difícil. Hoje em dia tem muita Mas querendo ou não, no começo você se planejou, né? Você no teve começo, sim, isso é verdade. No começo teve todos aqueles meses lá pagando aquele boleto sofrido. Mas sim, planeje e não deixe ninguém dizer pra você que você não consegue.
Porque o número de pessoas que eu tive que ouvir quando eu tava no ensino médio, quando eu falava que eu tava pagando a minha parcela aqui, não acreditou que era verdade que eu tava indo. Nossa, hoje em dia eles me seguem no Instagram e pedem dica. Então, não deixe ninguém dizer que você não consegue fazer um intercâmbio, ou sair do Brasil, ou ter uma experiência fora, sabe? Não acredita nessas pessoas, porque se você quiser, você consegue sim, eu sou a prova disso, né? E eu sei que dá medo, né? Para os dois lados, para brasileiros que estão aqui, para brasileiros que estão no Brasil. Agora, esse ano que passou agora foi um ano de muita ansiedade. Foi, né? Foi. Se permite sentir essa ansiedade, né? O problema a gente já sabe qual que é, agora vamos traçar um plano para resolver esse seu problema. Então, continue acreditando, né? Economize, planeje, você que está no Brasil, pesquise muito. Hoje em dia, quando eu comecei, não tinha nem tipo, um terço Nossa, de informação. Nada, você, nada. então, quando você ir para a Austrália, né? Então, hoje tem um Instagram que todo mundo, que você dá dicas, várias pessoas dão dicas, tem grupo no Facebook, tem muita coisa. Então, pesquise muito, sabe? Não saia do Brasil desinformado, abra seus olhos, tudo tem lado positivo e negativo. Procure pessoas que compartilham a realidade também, então você não romantiza a vida fora do Brasil. Concordo. E é isso, essa é a minha mensagem. Ai, muito, muito, muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Sério, você me surpreendeu de várias formas. Virei uma fã sua. De verdade. Cara, você é muito nova. E você, nossa, tem a cabeça lá na frente. Juro, eu tô muito feliz de ter conseguido te entrevistar, de você ter passado essas informações. Pra quem quiser, siga o Instagram dela. Ela passa informação, assim, tipo, sobre vacinação, sobre tudo que vocês podem imaginar. Agora eu tô ansiosa pra você ir pra Inglaterra pra saber as informações da Inglaterra. Eu tô indo pra Inglaterra, meu namorado é britânico, né, hoje em dia, e nós estamos, já éramos pra ter ido pra Inglaterra faz um tempinho, decidimos ficar na Austrália, que foi a melhor coisa que eu fiz, e agora tá na hora de encerrar esse capítulo de Austrália e começar um novo na Europa, na Inglaterra, onde... Eu tô muito ansiosa. Eu imagino. É uma mistura assim, eu tô muito triste porque eu acabei ficando aqui, construir raízes aqui, né? Sim. Fiquei por um tempo. Sim. E agora sair disso e ir pra Inglaterra, onde tudo é o novo, vou ter que descobrir tudo de novo. É uma mistura de felicidade e tristeza ao mesmo tempo, mas eu tô muito feliz com a minha decisão de encerrar esse capítulo, né? Ai, obrigada. Não, obrigada.